Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 5 de abril. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário do Senado vota a medida provisória para socorrer famílias em áreas atingidas pela seca. Instalada a comissão de juristas que vai estudar mudanças na lei de execução penal. O ministro das Relações Exteriores faz balanço no Senado sobre as iniciativas do Itamaraty nos últimos 2 anos. Senadores querem criar uma legislação nacional para prevenção e combate a incêndios, agora no Senado em Dia. O plenário do Senado votou ontem a medida provisória editada pelo governo para socorrer milhares de famílias nas áreas mais castigadas pela seca. A medida provisória reajusta 2 benefícios para agricultores familiares atingidos pela seca na área da Sudene. Neste ano, serão 338 milhões de reais a mais para pequenos produtores nos estados do Nordeste e no norte de Minas e do Espírito Santo. São cerca de 770 mil famílias beneficiadas pelo Garantia Safra e 935 famílias pelo auxílio emergencial. O Fundo Garantia Safra vai de R$ 680 para R$ 1.240. Dinheiro para agricultores que comprovem perda de pelo menos metade da produção de milho, arroz, feijão, mandioca ou algodão. O auxílio emergencial financeiro sobe de R$ 400 para R$ 720 e vai para famílias com renda média até 2 salários mínimos por mês. O parecer também amplia de 300 mil para 550 mil toneladas a quantidade de milho que a Conab pode comprar para revender a pequenos criadores. Esta medida provisória ela vem minimizar a dificuldade. Ela vem dar, por exemplo, um mínimo de condições para que as pessoas possam continuar sobrevivendo, considerando que os rebanhos daquela região já estão sendo dizimados. O líder do PSDB defendeu a MP da seca, mas criticou o excesso de medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo. Nós temos hoje, senhor presidente, 21 comissões mistas destinadas a examinar medidas provisórias. 21! Ou seja, ninguém examina coisa nenhuma. Mesmo com a crítica, senadores da oposição e do governo votaram a favor da medida provisória. Aprovado. O plenário aprovou ainda 2 requerimentos de urgência, um para o Estatuto da Juventude e outro para anular um ato de 65 anos atrás. A decisão que cassou o mandato de senador do líder comunista Luiz Carlos Prestes em 1948. As 2 matérias entram na pauta para votação na semana que vem. Foi instalada ontem a comissão de juristas que vai estudar mudanças na lei de execução penal. Sugerida pelo ex-presidente do Senado, José Sarney, no ano passado, a comissão vai trabalhar pela modernização da legislação em vigor há quase 30 anos. A comissão instalada pelo presidente Renan Calheiros é formada por 7 juristas. Eles vão estudar mudanças na lei que regula a execução de penas no país. Dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça mostram que a população carcerária cresce a cada ano. Já são mais de 500 mil de presos em todo o Brasil e quase o mesmo número de mandados judiciais não cumpridos. O ministro Sidney Agostinho Benetti, que vai presidir a comissão, diz que o desafio será construir um processo penal que seja justo, moderno, realista e rápido. O problema é muito grande. Toda questão que é muito grande, naturalmente, não tem uma solução única, uma solução simples. Mas alguns dos desafios eu posso salientar. Um é dinamizar o sistema de aplicação da lei de execução penal dentro dos juízes e tribunais. Fazer com que a execução ande mais depressa, termine rapidamente, celeremente, garantindo os direitos dos condenados, dos sentenciados e também os direitos da sociedade no tocante àqueles que voltam para a sociedade. A comissão de juristas terá um prazo de 60 dias para entregar ao presidente do Senado, Renan Calheiros, o anteprojeto de uma nova lei de execução penal. A partir daí, os senadores começam a debater as sugestões apresentadas pelos especialistas. O que acontece no cárcere do Brasil é um horror. É algo que precisa ser enfrentado do
ponto de vista da execução da pena, do castigo que o Estado cobra de quem comete o crime, o delito, e até mesmo da pena alternativa, da sua fiscalização, muito precisa ser feito. A medida provisória que prorroga políticas de incentivos tributários e desoneração da folha de pagamentos foi discutida em audiência pública nesta quinta-feira. Na terceira audiência pública da comissão, os parlamentares ouviram representantes de entidades da indústria de construção civil, gráfica, de máquinas e equipamentos e da Associação de Comércio Exterior. Também participou da audiência uma representante dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino, que foram incluídos entre os setores com desoneração da folha de pagamentos, graças a uma emenda apresentada pelo deputado Cândido Vacareza. A representante do setor, no entanto, criticou a inclusão na MP. Boa parte das instituições de ensino superior, por serem consideradas filantrópicas, não pagam imposto. As instituições privadas que participam do programa como Universidade para Todos, ProUni, e o financiamento estudantil, que é o FIES, já são contempladas com incentivos fiscais. Rodolfo Tourinho Neto, do Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada, defendeu a desoneração da folha de pagamentos do setor. Ele disse que nos últimos anos, os trabalhadores da categoria tiveram um aumento real nos salários, mas 60% do total pago hoje por hora trabalhada, segundo ele, se deve aos encargos da folha de pagamentos. O Brasil, com aqueles 60%, né, ele está ali em antepenúltimo lugar, né? Atrás da Bélgica e da França, no peso dos encargos sobre a folha de pagamento, como proporção do salário recebido por hora pelos trabalhadores. O representante da Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, defendeu a prorrogação do Reintegra, que promove uma renúncia fiscal do governo para aumentar a competitividade das exportações brasileiras. Ele destacou que o setor é um dos que mais importam equipamentos no país. E para reverter o déficit na balança comercial de 238 milhões de dólares no setor no ano passado, é preciso aumentar as exportações. A vantagem disso é fortalecer uma indústria que é mão de obra intensiva, é grande empregadora, é capilarizada, são 20 mil gráficas no Brasil inteiro e que teriam capacidade de recolher, ainda com a vantagem da formalização, 1% sobre o valor da receita operacional bruta. Não é razoável imaginar que políticas de comércio exterior que precisam ter um olhar de médio e longo prazos possam, por exemplo, contar com um instrumento que a cada ano não se sabe se vai ser prorrogado ou não. Isso gera uma insegurança, isso compromete o processo de formação de preços do setor exportador. Então, a primeira questão, absolutamente importante, é oferecer um horizonte de tempo minimamente razoável. E esse horizonte, que não fere a lei de responsabilidade fiscal, seria prorrogar por 5 anos esse mecanismo. O senador Paulo Davim foi eleito vice-presidente da comissão temporária destinada a propor soluções ao financiamento do sistema de saúde no Brasil, o SUS. Instalada no mês passado, a comissão terá 90 dias para sugerir propostas de obtenção de recursos que viabilizem um melhor atendimento à população. Durante a reunião, ainda foi aprovado o plano de trabalho do relator, Humberto Costa. Entre as ações, os senadores pretendem realizar 5 audiências públicas com representantes de ministérios, conselhos de saúde e de sindicatos de profissionais do setor. A Comissão de Relações Exteriores ouviu nesta quinta-feira o ministro Antônio Patriota. Ele fez uma análise sobre iniciativas e projetos desenvolvidos pelo Ministério das Relações Exteriores nos últimos 2 anos. O ministro disse aos senadores que o Brasil é hoje respeitado no cenário internacional por ter conseguido aliar o desenvolvimento econômico ao social. Status que se reflete na capital da República. Dentre as capitais do mundo, Brasília é uma das que mais recebem autoridades de outras nações. Patriota também acha que a economia está fortalecida. Em 2012, só para os países do Mercosul, o Brasil exportou 40 bilhões de reais, um aumento de 17% com relação a 2011. Números que podem crescer ainda mais com a expansão do bloco. Com o ingresso da Venezuela no Mercosul, o Mercosul se estende da Patagônia ao Caribe. De grande relevância também foi a assinatura do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul durante a última cúpula em dezembro de 2012 e que permite antever a perspectiva
de a Bolívia estar plenamente integrada dentro de um prazo de em torno de 4 anos. São novos também os indícios de que Guiana e Suriname, além de se tornarem estados associados do Mercosul, estarão tomando as providências internas para uma participação mais plena. Durante a audiência, o ministro comemorou a intenção dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de criarem um banco de desenvolvimento para alavancar a economia. Nós continuamos com significativo superávit no comércio com a China, o que poucos países do mundo têm, aliás. É uma característica desse comércio que não pode ser ignorada, mas, ao mesmo tempo, a concentração das exportações brasileiras em muito poucos produtos primários, e um desejo, interesse em diversificar esta pauta. Os senadores também queriam saber sobre a situação dos 12 torcedores brasileiros que estão presos em Oruro, suspeitos do homicídio de um torcedor boliviano. Eles questionaram se o fato da embaixada brasileira estar dando asilo político ao senador Jorge Pinto, senador da oposição na Bolívia, não teria agravado o incidente. Nós tivemos uma reunião com senadores bolivianos que deram uma informação até preocupante nesse aspecto em relação ao senador Roger Pinto Molina, que está asilado na Embaixada do Brasil, dizendo que foi feita uma lei com efeito retroativo em questão penal, para ter uma lei casuística para que tivesse a cobertura legal, entre aspas, para justificar a criminalização e a denúncia pelo Poder Judiciário, que lá também suspeita-se que haja uma interferência do Executivo sobre esses poderes. Há brasileiros que sequer estavam no estádio no momento em que ocorreu o fato e estão detidos como criminosos. E houve uma confissão no Brasil, essa confissão está sendo desconsiderada. Tudo está sendo feito para que a integridade física dos detentos seja protegida. E o advogado dos brasileiros, ele está negociando um habeas corpus e a possibilidade de prisão domiciliar enquanto o julgamento avança. Senadores querem criar uma legislação nacional para a prevenção e combate a incêndios. Eles debateram o assunto com representantes da Defesa Civil, do Conselho Federal de Engenharia e do Corpo de Bombeiros. A comissão temporária foi instalada em resposta ao incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro deste ano. 241 pessoas morreram depois que um sinalizador provocou fogo no teto do estabelecimento. O objetivo dos senadores é analisar a legislação sobre prevenção e combate a incêndios no Brasil. Os participantes da audiência concordaram que é necessário ter normas nacionais. Hoje, cada estado tem o seu código de segurança contra incêndio e pânico. As razões que levam a esses acidentes são as mesmas, independente da unidade da federação. O que nós precisamos é ter uma legislação nacional que dê o balizamento para todos, para que a gente possa fazer a prevenção. Os esforços podem ser efetivamente melhorados. É preciso, para que isso ocorra, que haja uma diretriz nacional e que haja uma fiscalização. O representante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Adriano Krukowski, destacou algumas deficiências na legislação atual do Estado, como a falta de exigência de alarmes de incêndio e de treinamento para o abandono de prédios em casos de emergência. Ele também destacou que é necessário permitir aos bombeiros regular lacunas em um possível Código Nacional. Se nós amarrarmos muito numa lei, poderemos causar um grande dano nos próximos anos à prevenção de incêndio no país. A professora da Universidade de Pernambuco, Deise Duarte, destacou a importância de utilizar a tecnologia disponível no combate a incêndios, como os sprinklers, que evitam o aumento exagerado da temperatura e facilitam a dispersão da fumaça. A tecnologia é acessível, não é nada de outro mundo. Talvez custe menos de 5% do investimento. A pergunta a ser feita é: qual é o custo de não se fazer? Outra questão debatida foi a fiscalização dos estabelecimentos, responsabilidade que hoje é das prefeituras. A fiscalização e o poder de fechar, de lacrar ou não seja mais da prefeitura, e sim dos corpos de bombeiros.
Esse é o grande problema no Brasil. Não é só para as normas disso, é em todos os lugares. No trânsito nós reclamamos que falta fiscalização. Não adianta termos leis boas se elas não são observadas. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.